Então, essa desvinculação que é feita, em que o nazismo seria único, em que o Holocausto seria único, tem algumas funções, né? A primeira função é classificar os holocaustos e os genocídios cometidos pelos europeus fora da Europa como não genocídios e não holocaustos, como algo meramente fortuito, que simplesmente teria acontecido. Eu até escrevi recentemente, teve um texto uma vez não lembro se foi super interessante ou UOL, em que fala do Leopoldo II, na Bélgica, e o começo do texto é mais ou menos assim, olha, os europeus não iam para o continente africano para matar, né? Então, foi algo que inicialmente não foi planejado, etc. Ou seja, foi sem querer, né? Foi absoluta, foi sem querer querendo, né? Então você acaba naturalizando todo o genocídio dos povos indígenas, a escravização, o genocídio dos povos originários na Oceania, né? O que aconteceu na China e na Índia, né? Principalmente, que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas e morreram no período vitoriano. Tudo isso é dado como algo absolutamente natural, que faz parte do processo civilizatório, é quase o humanitismo do Quincas Borba, do Machado de Assis, né? Aos vencedores as batatas, aos vencidos ódio e compaixão, né? E lembrando que, concomitante ao Holocausto alemão sobre os judeus, ocorreu o Holocausto inglês sobre os indianos em Bengala, né? Em que morreram literalmente a mesma quantidade de pessoas. É um número impressionante. A primeira vez que eu me deparei com esse número, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Morreram 4, 6 milhões de pessoas no mesmo período. Agora, a questão não é porque a gente se importa só com o Holocausto alemão sobre os judeus askenazes. Não é isso. É porque que na historiografia, por que essa discussão que nós estamos fazendo agora não leva em consideração e não se importa, né? Literalmente, não estabelece a mesma relação, a mesma igualdade, no mínimo, né? Com o Holocausto, o genocídio que ocorrido, né, na Índia pelo Churchill, né? Aplicado pelo Churchill, né? Essa naturalização é uma racialização que tem como fundo a animalização, né? Que é o que o Netanyahu fala sobre os palestinos, né? Que eles são a civilização e os palestinos são os animais, né? Os bárbaros, né? Então, a fala do Lula é uma fala cientificamente exata. Esse falso moralismo que foi colocado só na imprensa brasileira, deixar bem claro também, né? É um falso moralismo que leva em consideração que aquilo que acontece no continente europeu é algo muito, muito, muito pior do que aconteceu, o que acontece nos outros continentes. Basta lembrar aqui a fala as duas falas, tanto do jornalista norte-americano quanto um promotor ucraniano, quando começou a guerra da Ucrânia, em que era uma guerra diferente, porque agora estavam morrendo pessoas brancas, parecidas com eles, né? Logo no começo, não sei se você vai lembrar. Lembro dessa fala, mas eu não lembro o nome do jornalista, Leonardo. Não, era um jornalista, eu também não lembro, era um jornalista, se não me engano, né, não sei se era da Fox, enfim, não vou, assim, mas era um jornalista norte-americano e um Leonardo, você acha que a fala do Lula joga luz sobre esses genocídios nos países da América, da África e da Ásia? E é por isso que ele encontrou um apoio, se não explícito de alguns líderes, mas não houve nenhum chefe de Estado, além do Netanyahu, a contestá-lo, né? Sim, né? Mesmo o Blink esteve aqui no Brasil, ele na prática ele não contestou também, assim, não estou falando nem para ver o grau de sandice do genocídio que o Netanyahu aplica sobre o povo palestino. Mas, voltando aqui à pergunta, eu entendo que a fala do Lula, por ser cientificamente correta, é uma fala também politicamente correta, não só para o contexto palestino, mas para o contexto do mundo sul global, né? Porque o sul global
todo país do sul global tem um genocídio para contar. Né? Um genocídio que não é reconhecido. Um genocídio que é ignorado. Um genocídio que muitas vezes é não só ignorado, como é colocado para debaixo do tapete para que nunca mais se fale sobre, né? Então, a fala do Lula é uma fala que está muito coadunada não é só com os interesses políticos do sul global, mas eu diria, com a ontologia do sul global, com a razão de ser do sul global, com a forma como o sul global se vê politicamente hoje e a forma como o sul global se vê historicamente, como povos que foram explorados, escravizados, mortos, né? Então, eu entendo. Essa fala do Lula, acho que é uma fala que joga. Você vê, né? O MC Zahri escreveu isso na década de 50, 60, né? E causou um transtorno, uma consternação imensa no establishment intelectualizado francês, né? E o Lula, um chefe de Estado de um país que tem uma importância muito grande, né? É o principal país aqui da América Latina e é um dos principais países do sul global, o Lula, o Brasil, né? Falar isso, eu acho que encontrou respaldo político e ontológico de praticamente todos os povos do sul global.